O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Governo norueguês perde maioria no parlamento após repatriar suspeita de extremismo. Isso, é uma coisa que na imprensa em inglês, né, são as chamadas ISIS Brides, né, que mulheres de nacionalidade europeia, que muitas foram seduzidas de alguma maneira, ou se radicalizaram, tinham simpatia pelas ideias, e foram, né, para o Oriente Médio e constituíram famílias com integrantes do Daesh e tudo mais. A identidade da mulher não foi revelada, ela foi esposa de um integrante do Daesh, ela tem nacionalidade norueguesa, tá? E o governo norueguês aceitou, né, o seu retorno ao país. E quando eu digo que, né, muitas vezes são chamadas de ISIS Brides, porque tem vários casos desses em diversos países europeus. E muito se debate, né, como se lidar com essa situação, né? Se você aceita o retorno da mulher e dos filhos, só dos filhos, e nesse caso você teve mulheres que alegam que foram mantidas na Síria contra sua vontade, né? Enfim, o fato é, a primeira-ministra da Noruega, a Erna Solberg, que é do Partido Conservador norueguês, a gente teve eleições na Noruega recentemente, que a gente passou aqui no programa, ela aceitou o retorno dessa mulher norueguesa, e aí o Partido do Progresso, que é um partido mais à direita do Partido Conservador, que era contra esse retorno, disse que estava saindo da coalizão. Tá? Saiu, né? Isso foi anunciado pela líder da sigla e ministra das Finanças, a Siv Jensen, e outros 6 ministros filiados ao Partido do Progresso também saíram do governo. Dentre esses 6 ministros estão, inclusive, ex-ministro de Energia e Petróleo. Né? Isso é importante por quê? Porque a Noruega é um país que mantém um estado de bem-estar social custeado pelo Fundo Soberano do Petróleo Norueguês. Tá? Então, é um ministério bastante importante na estrutura de Estado norueguesa. Tá? Então, resta ver como é que vai ser, se o governo vai governar com minoria. E uma particularidade é que a Noruega não permite eleições antecipadas. Então, o governo vai governar com minoria, ou seja, na prática não vai ter muito como governar. O que isso quer dizer? Não vai ter como fazer muitas mudanças, né? Então é meio que, olha, vai tocar o barco até as próximas eleições, que vão ser apenas no final do ano que vem, tá? Então, colando aqui, né, porque acho que ninguém sabe de cor, acho que mal os noruegueses devem saber de cor a proporção de cada país no parlamento, né? Atualmente, das 169 cadeiras, o governo vai ficar com 61, tá? 45 do Partido Conservador, 8 do Partido Liberal e 8 do Partido Cristão Democrata. As outras 108 estarão fora do governo. As 26 do Partido do Progresso, que eu não sei se vai se tornar uma oposição declarada, né? Pode se tornar ali uma oposição silenciosa, e o restante da oposição declarada, inclusive o maior partido, que é o Partido Trabalhista, com 49 cadeiras, só que não conseguiu formar coalizão na época. Tá? Então, saindo da Noruega, a gente vai ali pelo norte, né? Chegamos na Rússia, onde foi anunciado o novo gabinete de governo russo, mas os principais postos
foram todos mantidos, né? O ministro da Economia, Anton Siluanov, foi reconduzido ao cargo. O Sergei Lavrov, né, o Bismarck russo, foi reconduzido ao cargo de ministro das Relações Exteriores. O Sergei Shoigu, ministro da Defesa, continua no cargo. E o Vladimir Koloktsev, ministro do Interior, também continua no cargo. Tá? Então, assim, trocou lá um ministério outro. Então, trocou o ministro dos Esportes, ministro da Cultura, né? O ministro dos Esportes provavelmente também já devia cair de qualquer jeito quando do doping, a Rússia vai ficar fora da Olimpíada. Então... mas no final das contas não mudou muita coisa, né? O que leva mais a crer que o Medvedev sabia do anúncio do Putin, anunciou sua renúncia só para tirar o corpo fora de uma maneira mais honrada, digamos assim, e botar ele ali no cantinho para esperar as denúncias de corrupção darem uma diminuída, tá? Aí, da Rússia, nós vamos para outro país ortodoxo, onde, na Grécia, a Ekaterine Sakellaropoulou se tornou a primeira presidente mulher da Grécia. Tá? A Grécia é um regime parlamentarista. Tá? A gente teve eleições na Grécia recentemente, inclusive. E ou a presidente da Grécia são escolhidos pelo parlamento, não é eleição popular. Tá? Porque é uma figura ali muito mais simbólica, né? Gerenciar governo. E ela recebeu 261 votos dos 300 possíveis. Tanto conservadores quanto a esquerda votaram nela. Ela que é juíza especialista em direito ambiental. Tá? Então, tanto o Syriza votou nela, quanto o Nova Democracia, que é o partido conservador que está no poder, votaram nela. Né? Então, tá aí um voto de consenso. Né? Então, a nova presidente da Grécia. Ainda no Mediterrâneo, a gente vai até a Itália, onde o Luigi Di Maio renunciou à liderança do movimento 5 Estrelas. Isso, ele que tem 33 anos de idade, né? Por conta da derrota do movimento 5 Estrelas em eleições regionais na Itália, né? A gente não costuma passar muito por eleições regionais aqui no programa, só de vez em quando, tal. Mas nas últimas semanas o 5 Estrelas sofreu várias derrotas e aí ele renunciou ao cargo de líder do partido, tá? Ele continua ministro, mas renunciou ao cargo de líder do partido. Tá? Ele disse que o Movimento 5 Estrelas é um projeto visionário que não tem igual no mundo, que temos excelentes equipes de ministros, somos o pesadelo dos analistas e tudo está apenas começando. E tá? Justamente por estar tão incipiente assim, é um partido que não tem uma base eleitoral muito forte, não tem quadros ainda regionalizados, né? Então você tem a liderança do Luigi Di Maio, mas justamente nas eleições locais ele não consegue ter uma grande representação. Isso, isso que você apontou está corretíssimo. Também é um motivo de você ter várias facções internas. E assim, o Movimento 5 Estrelas governava a Itália junto com o Matteo Salvini, né? do Liga Nord. Aí saiu, que é um partido de direita. E muito mais estruturado. Aí chutaram a Liga Nord e formaram coalizão com os sociais-democratas, de centro-esquerda. E nessas eleições regionais, pelo que eu li, teve regiões que você teve coalizão com a Liga Norte, regiões que você teve coalizão com a centro-esquerda, uma coisa meio assim, meio amorfa. Né? Então não é Movimento 5 Estrelas, é Movimento 5 PMDBs. Né? 5 democratas. Tá aí, Movimento 5 democratas. Né? Com todo respeito aí ao nosso ouvinte Rodrigo Maia, né? Produtor de podcast. Né? A gente tem que prestigiar o fato de termos um presidente da Câmara que faz podcast, entendeu? E um torcedor símbolo do Botafogo. Então, não sei do que você está rindo. São referências amplamente conhecidas. Mas, de qualquer jeito, né, essa renúncia do Luigi Di Maio vai ser sucedida, né, por um processo interno dos 5 Estrelas de sucessão,
Não sabemos como será isso, né, exatamente. E, assim, o líder provisório será o senador Vito Crimi. Crime, com I. Não, é com I. Tá. Crimi. Não há um prazo, né, para escolher o próximo líder dos 5 estrelas. E, no fim das contas, quem tá dando risada é o Matteo Salvini, né? Porque tá vendo os caras brigando ali entre si, ele que vai acabar ganhando força. A esquerda italiana que tradicionalmente é pulverizada, né? Tipo, sim. E aproveitando na Itália, uma notícia, já que a gente falou da múmia egípcia, né? Estamos aqui com um programa muito científico, né? Um artigo que saiu no New England Journal of Medicine, explicou, meu caro Matias, que eu muito provavelmente estava na erupção do Vesúvio, por isso que eu sou burro. Porque concluíram que um pedaço de vidro ali da erupção do Vesúvio era, na verdade, um cérebro. O calor e o resfriamento foram tão rápidos que vitrificou o cérebro do camarada, ou da camarada. Então, tá aí explicado, né? Ele foi chamado de cabeça dura por seus vizinhos a vida toda, e agora se sabe por quê. Então, falando sério, né? Procurem as informações para quem se interessar, mas um cérebro vitrificou. Tá? Então tá aí. Como eu disse, muito provavelmente isso explica a minha deficiência cognitiva. Aí a gente sobe os Alpes, sobe o ladeirão, para irmos até Davos, tá? Onde, né, temos aí o 50º Fórum Econômico Mundial. Tivemos a apresentação da Greta Thunberg, né, com o título de Como Evitar o Apocalipse Climático. Aí o Donald Trump disse que os catastrofistas climáticos não devem ser ouvidos. Tivemos ali algumas gafes, tivemos diversas mesas redondas, diversos painéis, tivemos ativistas chineses, anti-governo chinês falando, tivemos o governo chinês presente também, tivemos uma apresentação da Kristalina Georgieva, presidenta do Fundo Monetário Internacional, dizendo que os gastos sociais são importantes e que a austeridade deve ter limites. Vejam, é a presidente da FMI falando isso, né? E dizendo que eles são importantes, inclusive, para evitar protestos. E aí, né, a gente não vai ficar entrando aqui em muitos detalhes aprofundados. Lembrando, sobre Davos, né, especialmente para os nossos ouvintes que são economistas, trabalham no mercado financeiro, esse tipo de coisa, nós temos muitos desses tipos de ouvintes, tá tudo no YouTube. Tá? Então, assim, em inglês, né? Mas tá tudo no YouTube. Vai lá no YouTube que você pode assistir, acho que praticamente tudo. Mas focando na participação brasileira, né? O governo brasileiro foi representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi, inclusive, com o vice-ministro Marcos Troijo, que participou aqui do Xadrez Herbal, no especial sobre o Mercosul. E eu queria destacar 3 pontos da participação do Paulo Guedes em Davos. O primeiro deles foi uma declaração que deu muita polêmica, muita repercussão, foi que num painel sobre a modernização da indústria e relação entre indústria e meio ambiente, teve um painel só sobre a Amazônia, inclusive lá, e o Paulo Guedes disse assim: o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Aí você teve a primeira reação, né, que é aquela reação mais acalorada, especialmente nas internets, ou pelo Al Gore, né, que disseram que, por exemplo, o Al Gore, nesse painel da Amazônia, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que tem 2 documentários... Brother do DiCaprio. Qual que é o nome do documentário dele mesmo? O Áquila soprou aqui, é uma verdade inconveniente. Isso, e ele disse que esperar solução para a pobreza com plantação na Amazônia é dar falsas esperanças. Né? Aí a gente vai ter a discussão ali desenvolvimentista, digamos assim, né? Que é aquela coisa de que países pobres precisam se desenvolver economicamente, né, para sair da pobreza. Né? E se desenvolver economicamente muitas vezes inclui usar os recursos naturais.
Porém, aí a gente vai até retomar essa discussão que a gente teve aqui ano passado, quando a gente falou dos incêndios na Amazônia, da repercussão internacional disso. Essa é uma lógica, o que o Paulo Guedes expressou, é uma lógica muito herdada ainda da segunda Revolução Industrial, do final do século XIX. Aquela ideia de que, se eu preciso de mais comida, eu preciso plantar mais, para plantar mais eu tenho que desmatar, abrir mais área, né, e vamos expandir a fronteira agrícola sem fim, que foi uma lógica que no Brasil teve muita relevância a partir do governo eleito do Vargas. Né? De expandir a fronteira agrícola, deslocar a população para o centro do país e tudo mais. E assim, aí alguns dos nossos ouvintes pode até virar e falar: mas Felipe, você está falando isso porque você é contra o governo, porque você é crítico do Paulo Guedes, alguma coisa assim. Não, porque, por exemplo, a Tereza Cristina, ministra de Agricultura do governo Bolsonaro e líder da bancada ruralista, ela disse exatamente isso. Não precisamos desmatar para comer, basta aumentar a produtividade. Né? E outra, né? Porque não é a pobreza que está desmatando a Amazônia quando você tem ação de grileiro, madeireiro, pecuarista. O cara não está fazendo uma roça ali para plantar mandioca. É uma expansão predatória. Isso, e muitas vezes para plantar... garimpeiro também. Para plantar soja para exportação para a China, pois esse tipo de coisa. Então, assim, a Tereza Cristina, nessa entrevista, a Patrícia Campos Melo, da Folha, ela disse que na Europa tem má vontade contra o Brasil, essa imagem tem interesses, é medo dos agricultores europeus do Brasil por conta do acordo União Europeia-Mercosul, enfim, mas o fato é que ela tocou num aspecto que a gente toca aqui, que a gente está em 2020, Katsu, tá? Então, assim, você tem como produzir mais e melhor usando menos terrenos. E aí eu trouxe duas matérias mais antigas, apenas para citar para os nossos ouvintes. Acho que depois eu até mando para a Carol, para ela colocar fazendo aquele lembrete, né? Se você entrar no xadrezverbal.com e for no post do podcast, você vai ter várias referências e as dicas culturais linkadas, tá? Lá no post, para ficar bem fácil para vocês. E aí eu trouxe, como eu disse, essas duas matérias. Uma delas é do site da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, ou seja, da Abra Frutas, tá? Eu tô deixando isso claro, porque assim, não é que eu tô trazendo um link de, sei lá, de uma entidade que você possa dizer que é contra a exploração econômica da terra, ou, sei lá, que é do Leonardo DiCaprio, alguma coisa assim, tá? E aí, os autores são dois pesquisadores da Embrapa, chamado Amélio Dallagnol e Pedro Moreira. O nome da matéria é Parece Mentira, mas o agro da Holanda supera o do Brasil em exportação. Vamos lembrar, os Países Baixos são uma fração do território brasileiro, tá? São menos de 42 mil quilômetros quadrados. E a Holanda foi, em 2017, o segundo maior exportador de produtos agropecuários, tá? Somando 112 bilhões nessas exportações. Por quê? Porque eles têm uma produtividade muito grande e com uso de tecnologia. Eles não usam produção de larga escala, que nem no Brasil. Eles usam agricultura localizada de alta performance, né? Então, estamos falando de uso muito de estufas e tudo mais. Então, assim, quando você olha e vê que a Holanda, os Países Baixos, que são, sei lá, do tamanho do Espírito Santo, tá? Ou do estado do Rio de Janeiro, não sei, talvez menor, exportam tanto quanto o Brasil, até porque exportam muitas vezes valores de maior produto agregado, né? Porque você exportar, por exemplo, frutas gera mais dinheiro do que você exportar quilo de soja. Então, essa é a primeira notícia que eu queria trazer para vocês. A segunda é de 11 de dezembro de 2019, uma entrevista no Estadão Agro, também longe de ser, né, do Leonardo DiCaprio, com o Carlos Nobre, que participou do painel sobre a Amazônia em Davos. O Carlos Nobre é um cientista, tá? E
ele mostra por A mais B, na iniciativa Amazônia 4.0, a nova bioeconomia, em que a floresta de pé gera mais riqueza do que você derrubar a Amazônia para abrir pasto. Tá? Então ele, por exemplo, ele comenta aqui de você colocar laboratórios para explorar de forma fabril frutos como cupuaçu, açaí, babaçu, tá? Esse tipo de coisa. Então, assim, e ele fala, com esse uso, digamos assim, pode-se chegar à lucratividade de $1.000 por hectare. O extrativismo de açaí dá $200 por hectare ano. E a pecuária dá $70 por hectare ano. Então veja, a pecuária ela rende menos dinheiro do que o extrativismo do açaí, e o projeto dele de usar o extrativismo e a produção de açaí local daria até $1.000 por hectare. Isso porque o açaí ainda tem um mercado em potencial, porque não é uma fruta tão conhecida no restante do mundo, né? A carne bovina já tem um mercado fidelizado e corre risco também de diminuir o consumo por conta justamente da propaganda contra o consumo de carne animal. Então, assim, e novamente, a floresta fica de pé, né? Porque você vai usar o recurso da floresta. Então não é, não, deixa a floresta lá intacta e o Brasil continuar na pobreza. Não. Até porque, no caso do açaí, por exemplo, quando a gente fala do extrativismo de açaí, aí sim, a gente está muitas vezes falando de famílias ribeirinhas que vivem desse extrativismo. A gente não está falando do rei do gado, do Antônio Fagundes, do coronel Antônio Fagundes expandindo a fronteira agrícola na Amazônia. Bruno Mezenga. Bruno Mezenga. Não, é que o Antônio Fagundes, eu já falei isso, ele sempre interpreta o coronel. Então o nome do coronel é Coronel Antônio Fagundes. Se um dia ele escrever um livro que tem um coronel, vai ser Coronel Antônio Fagundes. E ele sempre vai levando a voz assim. Isso. Inclusive ele tá na novela mais recente, né? Mas ele não é um coronel. Não. Inclusive, tem que fazer uma novela que se passe na Amazônia com o Coronel Antônio Fagundes, ele usando um summer, entendeu? Um paletó branco, chapéu. Ele fez o remake de Gabriela. Mas a Gabriela não é na Amazônia. Não, na Amazônia não, mas ele usava um summer branco. Tá, ok. Então... Inspirado no Toninho Malvadeza. Assim, quem olhava... Então tá aí. Mas o Antônio Fagundes, até quando interpretava o pai do Lucas Silva, tinha uma projeção de voz coronelística. Aí... Lucas! Meu Deus. O Áquila vai morrer ali. A segunda notícia do Paulo Guedes em Davos é que ele anunciou que o governo está avaliando o imposto do pecado, né? Que seria aumentar os tributos de produtos açucarados ao imposto do cigarro e ao imposto do álcool. Tá? E além disso, seria uma forma de simplificar, né, esse tipo de imposto. Tá? Muito liberal da parte dele. Não, mas nesse caso, assim, tá, você pode fazer essa alfinetada, mas nesse caso é uma coisa que vários países do mundo andam fazendo, porque o açúcar hoje é originário de uma série de problemas de saúde. E é aquela lógica se o cara com câncer de pulmão, porque fumou, vai se tratar no SUS... Então, a gente tem que... se a sociedade vai arcar com esse tratamento, então ele também tem que arcar com o imposto, no caso. Né? Mas se ele acabar com o SUS depois... aí já não sei. Lembre-se, defendam o SUS. A gente sempre fala aqui do SUS. A gente já falou do NHS, né, do Reino Unido, que inspira o SUS. Então, ele comentou desse possível imposto do pecado. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de jovens que sofrem com problemas de obesidade no Brasil passou de 4,4% em 2007 para 8,5% em 2017. Esse é um fenômeno praticamente mundial, né, inclusive. Então, ele fez esse anúncio. Lembrando que a questão principal talvez seja uma divergência dentro do governo, porque ano passado o Sérgio Moro
defendeu a diminuição do imposto sobre o cigarro para combater o contrabando, né? E aí, agora, o Paulo Guedes fala em subir o imposto do produto açucarado para se equiparar ao cigarro e bebidas alcoólicas, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. E a terceira coisa, que foi trazida pelo Daniel Hittner, que é repórter do Valor Econômico, que também participou do especial sobre o acordo com o Mercosul, ele disse que o Brasil vai aderir ao acordo de compras governamentais da OMC, que é voluntário, é um acordo voluntário que existe desde 81, que Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália e Canadá já fazem parte, que é basicamente o seguinte: licitações públicas, compras governamentais, seriam abertas a empresas estrangeiras. No caso brasileiro, estamos falando de um mercado de cerca de 46 bilhões de reais, segundo o Daniel Hittner, para compras apenas da União, sem falar em estados, municípios, que vão desde equipamentos pesados até grampeador de escritório. O governo Fernando Henrique, o governo Lula, tudo isso eu tô lendo do Twitter do Daniel, tá, gente? Não é plágio porque eu tô citando fonte. E a Dilma não demonstraram interesse pelo acordo, o Temer colocou o Brasil como observador, e a ideia é que os signatários dão tratamento isonômico em relação a todas as empresas. Segundo o Guedes, você não pode ter 200 milhões de brasileiros reféns de 6 empreiteiras e 6 bancos. Por outro lado, as empresas brasileiras também poderiam participar das licitações nesses 48 países signatários, o que seria um mercado de 1,7 trilhão de dólares, tá? Nesse caso, né, aí fica uma discussão. O Ciro Gomes, por exemplo, já vi que fez algumas observações, que você limitar a participação de empresas estrangeiras, embora possa representar um maior custo para as finanças públicas, estimularia a geração de empregos local, né? Então, assim, se você tem uma empresa que faz, sei lá, grampeador, para ficar no mesmo exemplo bobo, aqui no Brasil, e o Estado, os órgãos públicos só vão comprar grampeador de empresas brasileiras, você tem clientes garantidos, ou pelo menos competições garantidas, um mercado garantido, e fica lá fazendo seu grampeador e empregando as pessoas da sua indústria de grampeadores. Se vai entrar uma empresa de outro país, aí, teoricamente, essa empresa poderia ficar ameaçada junto com a criação ou não de empregos. Segundo, e aí a Patrícia Campos Melo, no Twitter, emendou uma pergunta que os Estados Unidos, embora ele seja signatário, eles têm várias provisões de compras governamentais de Buy American, né, usando a justificativa de segurança nacional. Então, assim, alguma brecha tem aí, né? Para você. Então, por exemplo, você tem uma empresa, vamos supor, você tem uma empresa que faz armas de fogo, sei lá, Forjas Touro, tá? Tô inventando aqui uma empresa, tá? Forjas Touro. E não é Taurus, tá? Taurus é latino, é Forjas Touro. Aí, por questão de segurança nacional, uma polícia militar vai fazer licitação para comprar novas armas de fogo, e aí só empresas brasileiras podem participar, ou não, né? Essa é uma discussão que aqui na Polícia Militar de São Paulo já teve várias vezes, né? De que a Polícia Militar de São Paulo queria comprar armas estrangeiras, ou chegou a comprar armas estrangeiras, enfim. Então, vamos ver como é que vão ser, mas em relação ao Brasil em Davos, foram essas 3 notícias, né? Do desmatamento, o imposto do pecado e a abertura para compras governamentais. Para a gente fechar, a Volkswagen, ela foi multada em 196 milhões de dólares canadenses pelo Dieselgate, né, que foi aquele escândalo em que
a Volkswagen adulterava a medição de gases poluentes dos seus carros, dizendo que eles poluíam menos do que realmente poluíam. E aí foi feito um acordo entre o governo canadense e a Volkswagen e vai pagar essa multa aí que, assim, vamos arredondar, 200 milhões de dólares canadenses não é exatamente o dinheiro que vai tirar o sono da Volkswagen. Enfim. Eu não sei qual é o tamanho da Volkswagen no Canadá, né? Segundo as autoridades canadenses, entre 2008 e 2015 foram 128 mil carros com medições adulteradas. Tá? Então, nossos ouvintes que moram no Canadá, digam aí se vocês veem muitos Volkswagen por aí pela rua. Provavelmente diesel devem ser caminhões da Volks, né? Bem possível. Tem muito caminhão no Alasca, no Canadá, ali na zona de... Yukon. Isso, como é que era o nome daquele reality show? Caminhoneiros do Gelo, né? Reality, né? Com 8 aspas, né? Não sei, Rick, parece falso. E na França, os protestos contra a Previdência fecharam a maior hidrelétrica do país, a de Grand Maison, nos Alpes, ou seja, a hidrelétrica de Casagrande. Tinha que ter um pôster do Casagrande. Porque quando joguei no Ascoli... Ele é o Grand Maison, entendeu? Então, assim, que fica nos Alpes. E aí a França precisou importar energia, já que fecharam a hidrelétrica, então ficou com déficit na produção nacional. Teve que ali importar energia dos vizinhos belgas. Nossa, curioso que... Na minha cabeça, assim, a matriz energética da França é nuclear, né? A maior parte Sim, mas eu não imaginava que teria hidrelétrica na França, justamente. Curioso. E um beijo para nossa Bia Brasiliano, que mora em Paris, porque toda vez que a gente menciona os protestos na França, a gente cita ela, e aí alguém no Twitter referencia ela, tipo, Bia, ouvi seu nome falando dos protestos. E aí ela disse que ela se tornou lá o símbolo dos protestos, então tá aí. Um beijo pra Bia Brasileiro. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, em que todas as observações da Câmara dos Lordes em relação à lei do Brexit foram ignoradas. Porque se a Rainha Elizabeth II é simbólica, né? A Câmara dos Lordes também. Então, não, a gente sempre menciona ele, o Lord Buckingham. Não, o Jamie Oliver. Tá. Ele fez uma vez um vídeo sobre a Câmara dos Lordes, e que o título era assim, o maior desperdício de dinheiro do mundo, alguma coisa assim. Porque a Câmara dos Lordes, se não me engano, ela custa quase 100 milhões de libras por ano. Não chega a ser uns 70 milhões de libras por ano. E assim, o poder da Câmara dos Lordes é bastante limitado e é um órgão consultivo. E aí os caras ficam dormindo nas sessões. Então, assim, é bizarro. Um bando de gente desinteressante também, não tem nem aquele vigor juvenil da Câmara Baixa. Você está chamando eles, então, de velhos chatos. Longe de mim. Tô vendo aí essa gerontofobia aí. Edaísmo. E, finalmente, falando em União Europeia, o Parlamento Europeu retomou a discussão sobre a obrigatoriedade de um carregador comum para todos os aparelhos móveis, tá? Dizendo que a atual política de mercado ela prejudica os cidadãos e gera muito lixo eletrônico. A Apple disse que isso seria prejudicial à inovação e disse que, na verdade, aumentaria o lixo eletrônico, porque aí muitos usuários teriam que jogar fora os seus carregadores para adquirir o eventual novo carregador universal. Mas aí é só usar um que já existe, né? Lembrando que hoje, né, você tem basicamente 3 modelos, né? Os 2 baseados no USB, o USB pequenininho, o USB gordinho, e o padrão da Apple, né, o Lightning. Então, né, é meio que unificar o padrão USB com o padrão Lightning. Não sei como isso poderia ser feito, mas aí voltou essa discussão e a Apple
disse que isso seria prejudicial à inovação e tudo mais, né? Soltou um comunicado dizendo que esperamos que a Comissão Europeia continue a buscar uma solução que não restringe a capacidade do setor para inovar e levar tecnologias novas e empolgantes aos clientes, né? Então, assim, lembrando que a meta da Apple é fazer um iPhone que cause convulsões em pessoas com tripofobia, já que ele vai ter 85 câmeras, né? Então, se bem a Samsung também, a Samsung vai passar do 10 pro 20, né? Não sei porquê. E o próximo também vai ter o... Vai ser o 30. Vai ser, acho que... Não, o 20 acho que vai ter 6 câmeras. Tipo, gente... Pra quê? Não entendo, entendeu? Sabe? Põe uma multiuso, não sei, alguma coisa assim. O meu, tô olhando aqui, ele tem 2. Já tá bom. Então é isso. Quer dizer, 2, né, apontadas pra lá. E mais uma frontal que é pra me espionar. Coloca um adesivo.